Bom dia, boa noite, boa tarde. Então eu venho compartilhar aqui uma palavra de Deus aí, em cada coração, aquilo que Deus ministrou no meu coração. Por alguns dias eu tenho pensado, ontem, hoje aí, e conversando com alguns irmãos na fé e buscando compreender também na palavra. Quero compartilhar aqui sobre a diversidade de dons, né? Que Deus ele entrega dons àqueles que buscam, né? E os capacita, né? Há tanta dúvida entre o meio gentil, o meio das pessoas que talvez não tem uma busca constante de Deus, né? Não somente buscando, lendo a palavra, mas muitas vezes não tendo a interpretação ou não buscando em oração compreender. Não creem, né? Mas Deus ele deu autoridade, diz na Bíblia que em nome dele expulsarão demônios, falarão em novas línguas. E a igreja primitiva, pentecostal, da onde eu tive mais ensinamento, ela prega isso. E não há dúvidas, eu mesmo não tenho dúvidas. A palavra de Deus diz que aquele que é espiritual discerne as coisas espirituais, né? E eu não duvido disso. Eu quero compartilhar então a palavra de Deus aqui em 1 Coríntios 12, para a gente poder estar meditando um pouco mais, hein? Então, aqui, 1 Coríntios 12. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes, vós bem sabeis que eres gentios, levado aos ídolos mudos, conforme eres guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema, e ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar. Para finalizar aqui o 10, e a outro a operação de maravilhas, e a outra a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outra a interpretação das línguas. Mas a um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então, assim, né, meditamos na palavra de Deus. O que eu quero trazer de reflexão, assim, a minha compreensão da minha experiência, assim, né, em busca com Deus e pela palavra, que o dom em si, né, Deus ele opera através de nós, através do seu Espírito Santo. Ele entrega a cada um conforme a sua vontade, mas nós temos que buscar estes dons. Eu particularmente, eu em busca, assim, muitas vezes eu nunca peço tanto isso, né? Particularmente, o que eu quero trazer aqui é que eu peço muito que Deus ele transforma o meu caráter. Eu sei a natureza humana que eu tenho, e a partir do que eu conheci o Evangelho, tantas coisas que eu, como não vim de um lar cristão, né, então muitas coisas foram infiltradas, né, no meu coração, no meu sentimento, coisas que eu sei que eu preciso deixar para trás. Então, primeiramente, eu sei que o que eu peço é mudança de caráter, né, para ser talvez um pouco parecido como Jesus foi, né, porque ele é o único santo. Enfim, ele nos chama, né, para ser santo como ele é santo. E o que eu venho dizer aqui, porque dons, onde foi ministrado uma palavra assim, porque dons ele nos salva, né, irmãos? Ele nos salva, a pessoa fala em língua, entrega a revelação, pessoas expulsam demônios. A palavra diz que naquele dia muitos pastores das suas ovelhas serão lançados no inferno porque não obedecem a palavra. Então a gente vê, não venho aqui, eu não estou desmerecendo o dom e não buscar dons, né? Tem muitas pessoas muito usadas em dons, em revelação, em visões, apesar de a gente ver aí até na internet mesmo coisas que parecem ser brincadeira com o Espírito Santo de Deus, mas amém.
Não digo para que você não busque pelo dom, que Deus há de capacitar cada um, mas é como ele diz aqui, uns ele vai estudar, ele vai entregar sabedoria, o dom da ciência, do entendimento da palavra para transmitir, outros no louvor, né, uma unção no louvor, outros em revelações, outros em visões, sonhos, enfim, a diversidade de dons, mas dom não salva, né? Dom não salva. A gente vê quantos pastores, ministérios lindos que pessoas têm, mas enterraram seus dons, e se eles não voltarem do primeiro lugar onde estavam, certamente pode perder a sua salvação, né? Pessoas que hoje se entregaram à prostituição novamente, ou outrora não conhecia, né? Porque nasceu talvez em berço cristão, como diz, mas se entregaram, né, ao sentimento de engano, vivem em prostituição, adultério, enfim. E o dom que ela tem, infelizmente, foi enterrado. Nós sabemos que eu tenho uma compreensão, sim, fui ministrado muitas vezes, que Deus ele não toma o dom de ninguém, mas muitas vezes é nós mesmos que enterramos, não louvamos mais, não pregamos mais, enfim. E Deus ele não vai se manifestar numa pessoa que ela não está buscando a sua presença, a pessoa que não busca o Espírito Santo, né, ser usado pelo Espírito Santo de Deus. Então eu trago isso para a gente discernir, né, refletir. Às vezes a gente talvez até busque muito por um dom, né, ser usado num dom, mas mais que isso, Deus ele quer nos salvar, ele quer que nós estejamos na sua presença com caráter transformado, né? E claro que uma busca constante, Deus a gente pede, né, para que ele, como a palavra revela, né, que o poder dele se aperfeiçoe em nossa fraqueza. Nós sabemos que somos limitados, fracos, mas o poder dele se aperfeiçoa em nossa fraqueza, intermédio do Espírito Santo. E Jesus Cristo ele veio à Terra, né? E os Evangelhos vai relatar a sua passagem na Terra e como ele foi entregue por Deus e morreu por nós. E nos seus últimos dias ele disse que ele iria ao Pai, mas que nós não ficaríamos órfãos, pois o Espírito Santo seria derramado. O Espírito Santo é aquele que convence, que muitas vezes fala ao nosso coração, assim como o inimigo também fala. Mas o Espírito Santo ele ministra ao nosso coração. Você vai entender quando a palavra de Deus, o Espírito Santo está falando no seu coração, porque você vai sentir paz no seu coração. Quando talvez ele confronte você para você não pecar, não fazer isso ou aquilo, ou porque você vai acabar se distanciando de Deus, a tua vida espiritual vai acabar morrendo. Então o Espírito Santo foi derramado, Jesus disse que nós não ficaríamos órfãos, e o Espírito Santo, nós somos capacitados pelo Espírito Santo nesses dons. Aquele que busca, ele recebe, a palavra de Deus diz. Isso em vários sentidos, né? Se você buscar de Deus, você vai receber aquilo que é da vontade dele, Deus fazer, né? Não o que nós pedimos. Nem tudo que nós pedimos nós precisamos, né? Deus ele vai nos dar o que nós precisamos. Então ele disse que o Espírito Santo seria derramado e nós não ficaríamos órfãos. E é esse mesmo Espírito que quer agir sobre as pessoas. E ele vai dizer que em meu nome, então, vocês curarão, vocês orarão e curarão enfermos, expulsarão demônios. E eu não duvido, o poder de Deus, ele se manifesta, Deus usa, né, quem ele quer. Deus, ele pega as coisas loucas desse mundo para confundir os sábios, né, que se acham tão entendidos, religiosos, talvez. E ele vai usar em diversidade de dons e infelizmente as pessoas nessas ou não entendidas, os gentios talvez, não à toa, né, os entendidos da lei, eles mesmos crucificaram Jesus, né, porque não reconheceram o dom que Deus entregou sobre a sua vida humana para ele, a autoridade que Deus entregou, e ele, como em vida humana, como homem na terra, manifestou os dons do Espírito Santo, e ele disse que iria para o Pai, mas que o Espírito Santo seria derramado, nós não ficaríamos órfãos. Então o Espírito Santo é aquele que testifica de nós para com Deus, e a gente vai saber que a nossa oração não é em vão, que a nossa busca, né, pelo Espírito Santo, enfim, a gente somos capacitados e o Espírito Santo vai testificar nós para que a nossa fé seja aumentada, aperfeiçoada, né? Então essa palavra que eu deixo, que
dom em si só ele não vai salvar ninguém, né? Muitos têm enterrado dons e se não voltar a um caminho de arrependimento, né? Dons não vai nos salvar. É essa palavra que eu deixo para vocês e permaneço, como diz a palavra, na fé, na esperança e no amor. Mas o maior destes é o amor, vem?